Olá, bem-vindos à coluna Explicando Direito da Advise. Meu nome é Alessandra Barbieri, eu sou advogada e eu vou continuar falando com você sobre Mundo VUCA hoje. Nós gravamos um vídeo explicando em alguns detalhes o que era e como surgiu esse acrônimo, essa expressão Mundo VUCA. Hoje eu vou tratar com você de como você pode lidar com essas adversidades no cenário jurídico. Só para relembrar, Mundo VUCA é uma expressão, um acrônimo que quer dizer volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É um cenário bastante hostil que a gente encontra no mercado de trabalho e no nosso especificamente no mercado jurídico. Como a gente pode lidar com esse ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo? Como é que a gente pode driblar essas adversidades no mercado jurídico, né? As habilidades que um advogado precisa ter para ser empreendedor, elas precisam ser acrescidas de outras que ele precisa ter para lidar com o mundo VUCA. Uma das grandes habilidades que o advogado pode ter é a simplicidade. Lembrando que o C desse acrônimo, ele é relativo à complexidade. Uma forma de neutralizar essa complexidade é agindo de forma simples. Sabe aquela coisa que a gente pensa assim, nossa, o simples é sempre o mais correto, quanto mais simples melhor? É verdade. Nesse caso, quanto mais você simplificar um cenário, quanto mais você simplificar um problema, mais chance de êxito você vai ter. Porque quando você consegue enxergar de forma sistêmica o problema, ele se torna simples, porque ele se torna integrado. Então, sempre tente priorizar aquela solução que te parece a mais simples. Não é simplista, mas a mais simples. O advogado que consegue ter esse enfoque, ele consegue, inclusive, externar isso para o seu cliente de forma muito mais objetiva. Então, a simplicidade é uma das formas de lidar com o mundo VUCA. Outra forma de lidar com o mundo VUCA é o discernimento. O advogado precisa ter um pensamento estratégico e essa estratégia precisa ser ágil, mas não precipitada. Então, no mundo VUCA, a volatilidade ela pode ser também neutralizada com um bom planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico precisa ser ágil. Quando você vai lidar com a parte da incerteza, que você vai neutralizar pelo planejamento estratégico também, você precisa lembrar que esse planejamento não pode ser um planejamento de 5 anos, de 3 anos, de 10 anos, como já vi algumas pessoas, daqui 10 anos o meu escritório vai estar em tal patamar, a minha missão ou a minha visão é de que daqui 5 anos o escritório vai atingir tal nível. Ok, isso é legal, mas esse plano precisa ser revisto a cada 6 meses pelo menos. Então, um planejamento que você faz hoje para 5 anos, daqui 6 meses você tem que refazer e muito possivelmente ele vai ser alterado. Essa estratégia ela precisa ser aplicada de forma ágil, rápida, mas não precipitada. Muita gente também erra nisso. Quando você vai fazer o planejamento, você precisa analisar todas as situações e todas as adversidades possíveis. Você precisa ter plano A, plano B, plano C e todo o alfabeto possível. E cada uma dessas etapas você vai cumprindo de forma sequencial. Então, se um plano não deu certo, rapidamente você vai trocar para o plano B, para o plano C, D e assim sucessivamente. Isso precisa ser rápido. O pessoal das startups, se você já está familiarizado com esse termo, o pessoal dessas empresas mais rápidas e mais ágeis, eles também sabem disso. Tanto que eles têm um termo que é muito aplicado e que serve para a gente também, que é a pivotagem. Quando um protótipo não dá certo, eles rapidamente mudam aquele produto para um produto possível. O advogado precisa saber fazer isso também. Quando uma estratégia não está dando certo, você não precisa esperar muito tempo para ter aquele feedback. Se você tem aquele feeling que não vai dar certo, você já muda rapidamente. Então essa é uma estratégia muito boa para lidar com esse mundo VUCA na advocacia. Agilidade e estratégia. E por último, uma coisa muito importante também que você precisa para lidar com o mundo VUCA é nunca parar de aprender, nunca parar de conhecer em profundidade as coisas. Você pode ser especialista numa determinada área, mas isso não impede você de conhecer outras áreas em profundidade, mesmo que você não tenha aquele nível de especialista. Isso vai te dar uma clareza muito grande e vai livrar você da última palavrinha do acrônimo, que é a ambiguidade, a falta de foco. Quanto mais você conhece os assuntos que você está lidando, mais foco e mais clareza você tem para entregar o resultado para o seu cliente.
Essas foram algumas dicas apenas, muito rapidamente, sobre o mundo VUCA. Você consegue encontrar um pouco mais de informação no blog da Advise, um texto que a gente deixou lá para você entender um pouquinho melhor como surgiu esse termo e como lidar com ele. E também alguns materiais, são muito poucos os materiais que tratam desse assunto, mas você pode encontrar alguma coisa em vídeo e também em livros, mas muito pouco. A gente pode deixar uma bibliografia lá no blog também para você. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like no vídeo aqui e se ainda não estiverem inscritos no canal, se inscrevam para continuar acompanhando mais novidades no mercado jurídico. Obrigada. Tchau, tchau.